Olá! Nessa análise, a gente vai embarcar numa jornada bem ambiciosa. A ideia é conectar o que acontece dentro do nosso cérebro, lá no nível microscópico, com os grandes eventos que estão moldando o mundo hoje. Basicamente, vamos tentar entender as raízes psicológicas do nosso comportamento. Bom, esse aqui é o nosso roteiro. A gente começa bem de perto, na biologia do cérebro. Depois vamos abrindo o foco para entender como a gente se forma como pessoa, a influência da sociedade, o que o trabalho faz com a gente e, por fim, como tudo isso se junta para a gente conseguir ler as notícias de um jeito diferente. Então vamos lá. Tudo começa com essa máquina super complexa que a gente carrega dentro da cabeça. Vamos dar uma olhada nos componentes básicos do nosso pensamento e das nossas emoções. Pensa só, a base de tudo está numa única célula, o neurônio. A comunicação entre eles é um balé incrível de eletricidade e química. O impulso elétrico desce pelo axônio e, quando chega na pontinha, libera os neurotransmissores, como a dopamina e a serotonina, que pulam para outro neurônio. É isso que está por trás de cada pensamento, cada sentimento nosso. E o nosso corpo funciona com dois sistemas automáticos, quase como se fossem o acelerador e o freio de um carro. O simpático é o acelerador, o famoso modo luta ou fuga, que prepara a gente para a ação. Já o parasimpático é o freio, o modo repouso e digestão, que acalma tudo. É um equilíbrio que acontece o tempo todo, sem a gente nem perceber. O cérebro é tipo uma grande empresa, com vários departamentos especializados. O lobo frontal é a diretoria, que cuida do planejamento, das decisões. O parietal é o setor de sensações, sabe? Tato, dor. O temporal cuida do som e de uma coisa super importante, reconhecer rostos. E lá no fundo, o occipital é o departamento de imagem, processando tudo o que a gente vê. Ok, então a gente tem essa máquina biológica incrível. Mas como é que ela se transforma em uma pessoa? Com personalidade, com história. Agora a gente vai seguir essa jornada do desenvolvimento humano. A nossa personalidade, segundo o psicólogo Erik Erikson, é construída em etapas. Em cada fase da vida, a gente enfrenta um conflito principal. Quando bebê, é aprender a confiar ou desconfiar do mundo. Na adolescência, é a famosa crise de identidade. Cada desafio superado vai nos moldando e preparando para o próximo. Agora, um conceito-chave do Piaget que é super interessante: o egocentrismo infantil. E olha, isso não tem nada a ver com egoísmo, tá? É que num certo estágio, a criança simplesmente não consegue entender que existe um outro ponto de vista além do dela. Para ela, a forma como ela vê o mundo é a única forma que existe. Bom, agora vamos dar um zoom out, porque ninguém se desenvolve numa bolha, né? Vamos ver como a sociedade em que a gente vive molda quem a gente é e também as barreiras que ela coloca no nosso caminho. E essa frase da Simone de Beauvoir é simplesmente genial. Ela resume perfeitamente a ideia de que muitos aspectos da nossa identidade, como o gênero, por exemplo, não são uma coisa puramente biológica. Eles são construídos socialmente. A gente aprende o que se espera de um homem ou de uma mulher. Aqui, a gente vê uma mudança radical na forma de encarar a deficiência. O modelo antigo, o médico, dizia que o problema estava no corpo da pessoa. O modelo social, que é o atual, vira esse jogo. Ele diz, não, o problema está nas barreiras que a sociedade cria. A questão não é a deficiência em si, mas um mundo que não foi pensado para todo mundo. E o resultado dessas barreiras sociais aparece nos números de um jeito bem duro. Dá uma olhada. Enquanto mais ou menos 21% das pessoas sem deficiência chegam ao ensino superior, entre as pessoas com deficiência, esse número despenca para só 7%. A diferença é enorme. Essa ideia de interseccionalidade é muito poderosa. Ela mostra que não dá para entender a experiência de alguém olhando só para uma caixinha, sabe? As coisas se cruzam. A experiência de uma mulher negra e pobre, por exemplo, não é só a soma do machismo, mais o racismo, mais o preconceito de classe. É uma experiência única, formada pelo cruzamento de tudo isso. Agora, vamos mergulhar numa das áreas que mais definem a nossa vida adulta, o trabalho. Vamos ver como ele pode tanto construir a nossa identidade, quanto nos levar ao sofrimento. Aqui é importante a gente separar as coisas. Uma coisa é trabalho, aquela atividade que tem um sentido, que te dá um propósito. Outra, bem diferente, é o labor, que é aquela tarefa repetitiva que você faz só pela sobrevivência para pagar as contas. Um pode te realizar, o outro pode te esgotar completamente. E hoje em dia, na chamada economia de aplicativos, a gente vê uma nova forma de gestão. Quem manda é um algoritmo, com regras que podem mudar a qualquer instante. Isso cria uma pressão enorme para estar sempre disponível e joga toda a responsabilidade no trabalhador, que na prática não tem autonomia nem segurança nenhuma.
E para fechar, vamos dar o nosso zoom máximo. Vamos pegar tudo isso que a gente viu e usar como uma lente para tentar entender algumas das notícias mais pesadas do nosso tempo. Por trás desse número, que é assustador, existe um impacto psicológico gigantesco. A guerra causa traumas profundos, estresse pós-traumático e, nas crianças, o horror é tão grande que algumas chegam a desenvolver mutismo seletivo, que é quando elas simplesmente param de falar. É o corpo reagindo a um trauma que a mente não dá conta de processar. Aqui no Brasil, a violência nas escolas triplicou em uma década. E a psicologia ajuda a gente a conectar os pontos. A gente vê a normalização do discurso de ódio na internet, a formação de grupos tóxicos que dão um falso sentimento de pertencimento. Isso, somado à desvalorização do professor, cria um ambiente onde a violência acaba explodindo. Essa crise humanitária causada pelo garimpo ilegal é mais do que fome e doença. A gente pode entender isso como um trauma coletivo, uma ferida na alma de um povo inteiro. Quando a terra, a cultura, a história são violadas, a identidade do grupo é atacada, gerando um sofrimento que passa de geração em geração. Então, o que a gente percebe é que a psicologia nos oferece ferramentas para entender por que essas tragédias acontecem e, muitas vezes, se repetem. Coisas como o trauma coletivo ou a desumanização de um outro grupo deixam de ser só palavras no jornal e se tornam fenômenos que a gente pode analisar, que têm raízes profundas no nosso comportamento. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final, que é mais uma reflexão. Se a gente tem as ferramentas para entender as causas de tanto sofrimento e tanta injustiça, qual é o próximo passo? Qual é a nossa responsabilidade de usar esse conhecimento para tentar mudar a realidade? Fica aí a questão.